Olá, me chamo Luzia Viana, tenho 47 anos, trabalho como concursada no município de Cumaru do Norte desde 2018. Sou funcionária pública, mãe, esposa, tenho 2 filhas, né? E para compreensão de todos, minhas filhas são normais. Muitos acreditariam que elas nasceriam com algum problema, mas Deus, graças a Deus, na sua infinita bondade, me deu elas perfeitas. Eu gostaria de dizer e de incentivar as pessoas a fazerem o que gostam. Eu gostava de muitas coisas quando eu era adolescente, quando eu fui acometida dessa enfermidade muito pequena, então eu tive uma trajetória de vida toda na cadeira de roda. Eu nunca soube o que é caminhar. Aos 9 meses, eu fui acometida de paralisia infantil, a famosa poliomielite, né? Nunca levantei, nunca sentei. Eu dei os meus primeiros passos aos 9 meses. Aí 3 meses depois eu adoeci e fiquei praticamente, como é que eu posso dizer? Eu fiquei acamada por alguns remédios caseiros e muita luta da minha mãe com remédios caseiros, né? Eu consegui ainda sentar, mas a mobilidade dos meus pés não tive mais, né? Tive problema na coluna, atrofia nos membros inferiores, aí fui sentando e não consegui mais me levantar. Mas, por privilégio do Senhor, era para me ficar totalmente vegetando em cima de uma cama. E com a medicina alternativa, que é a medicina de ervas medicinais, banhos que minha mãe fez na época, a paralisia que até então tinha acontecido no corpo inteiro, ficou só na parte inferior. Por isso eu não consigo caminhar hoje. Tenho problema na coluna, os meus pés são atrofiados. Devido à deficiência, com a atrofia dos membros inferiores, eu não tenho a mobilidade normal, né? Mas isso não me impede de nada, até hoje. Tanto que eu casei, tive filhos, cuidei da minha casa, cuido até hoje. Faço todas as coisas que uma pessoa dita normal pode fazer, eu faço. E o intuito maior desse documentário é justamente fazer as pessoas entenderem que não existe limitação. Que muitas vezes a pessoa está na cadeira de roda e quer, eu vou morrer, eu não quero mais viver porque essa situação não vou dar conta. Se colocar no seu sentimento que você dá conta, todas as coisas são possíveis, basta você acreditar que vai dar conta e dá conta sim. Eu engravidei, casei, tive minhas filhas, não foi normal, meu parto não foi normal por causa do meu desvio de coluna, por esse motivo eu não consegui tê-la normal, mas tive 2 filhas cesariana, minha gravidez toda transcorreu normal, a última teve um probleminha, mas devido ela não foi malformação, ela tá muito grande pro espaço na minha barriga, mas transcorreu tudo normal. A minha infância foi uma infância tranquila, não tive de família humilde, nunca tive cadeira de roda, vim possuir minha primeira cadeira de roda, eu tinha 12 anos de idade. As primeiras vezes que eu fui para a escola regular foi no carrinho de mão. Inclusive, a minha irmã foi a minha primeira professora. Na época, ela dava aula na zona rural. Justamente uma colônia onde nós morávamos, na minha infância. Então, ela foi minha primeira professora. Os primeiros dias que eu ia, até descobrirem que dava para mim ir no carrinho de mão, eu ia nas costas do meu irmão mais novo. Ele me carregou muito tempo, né? Ele era a trajetória que eu fazia da escola era ele me colocando nas costas dele e nós ia e vinha, ele me levava. Foi lá que eu aprendi a ler, escrever. Minha primeira vida escolar foi lá. E no decorrer da minha vida, eu fui para a escola regular. Até então, na escola regular, eu sofri muito preconceito. Porque até então, nas escolas por onde eu passei, não havia cadeirantes estudando. Então a escola não tinha estrutura para me receber, tinha degrau, os banheiros não eram adaptados. Para mim não sofrer com as minhas necessidades fisiológicas, na hora que eu ficava um determinado tempo na escola, e se eu passasse por alguma necessidade, como eu me privei de muitas para não perder aula, ou então eu voltava para casa e vinha fazer e ficava em casa, porque até então para voltar a trajetória era grande, né? Mas isso não me impediu de aprender a ler, escrever e valorizar cada coisa que eu aprendi. Outra situação que eu vivi, assim, que eu acredito que serve para as pessoas entenderem que
tudo que nós queremos, nós conseguimos, é lutar pelos nossos objetivos. Eu sempre quis estudar, meu pai se esforçou demais, embora com pouco estudo, ele se esforçou muito. Eu era a primeira a chegar na escola e a primeira a sair também, porque ele sempre estava no portão me esperando. Ele marcava o horário certinho, meu pai já idoso, me levava. Eu lembro que quando eu fiz meu ensino médio, que eu fiz na cidade de Conceição do Araguaia, nós morávamos distante da escola que eu cursei, que foi a Fundação Bradesco. Morávamos distante, nós tínhamos que passar por dentro do cemitério, só areia, e empurrar uma cadeira de roda num ambiente arenoso não é fácil. Meu pai chegava suadinho na escola, mas ele nunca deixou eu faltar um dia. O que acontecia muitas vezes, quando ele não estava presente para me levar na escola, porque como eu morava em Conceição e meu pai morava em Orilândia, o que acontecia? Já teve vezes de eu ser esquecida na escola. Porque muitas vezes cada um tinha a sua vida, né? E aquele negócio do pai acostumar e me buscar e me deixar, teve vezes quando as meninas se atentavam que eu tinha ficado na escola, eu estava chegando com um professor, eu estava chegando muitas vezes o guarda e ia me devolver em casa. Mas isso nunca me entristeceu, porque eu sabia que era consequência da vida. Eu não podia ir só, eu tinha que esperar para alguém me buscar, né? Mas nunca me impediu de eu ir para a escola. Não vou mais para a escola porque eu sou esquecida lá. Nunca isso aconteceu. Muitas vezes eu sofria com isso igual um ser humano. Eu sou um ser humano. O ser humano vai sofrer quando ele sofre determinada rejeição, determinada tristeza, ele vai sofrer. Mas isso não me impediu de ir para frente, de ser a pessoa que eu sou hoje. Grande parte do que eu sou, eu devo à perseverança do meu pai, mas da minha mãe. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai, eu quis usar a minha primeira sandalinha e a mãe dizia que não, que ia cair do meu pezinho, não era para mim usar, né? Não precisava, meu pezinho não precisava. E eu achava bonitinho, e hoje eu uso sandália, estou descalça agora, mas eu uso a sandalinha. Aí quando eu chego nas escolas, as criancinhas perguntam, tia, você usa sua sandália errada. Aí eu vou explicar para elas que a sandália é errada, porque a parte bonita tem que ficar para cima, né? Então eu uso ela errada. Aos 14 anos, como qualquer adolescente, eu me apaixonei, né? Tive um relacionamento. Aos 17 anos, eu tive meu primeiro emprego. Morava em Conceição do Araguaia. E para ir para esse emprego, era uma distância razoável. O que eu fazia? Eu pagava um mototáxi. Eu deixava uma cadeira no emprego, outra cadeira em casa. Aí o mototáxi me levava, subia na moto perfeitamente. Nunca precisei da ajuda nem do mototáxi, nem de terceiro para subir na moto, né? Outra situação que eu vou estar mostrando no decorrer dessas gravações é eu subindo, descendo de moto, para que o público que venha me assistir entenda que não há limites para quem tem vontade de fazer as coisas. Outra situação que me aconteceu, quando eu casei, antes de engravidar da minha primeira filha, eu trabalhei em uma empresa que era 8 quilômetros de distância da cidade que eu morava. E todos os dias eu pegava o coletivo. Eu nunca precisei que o motorista me pegasse no colo para subir os degraus da vanzinha que levava, que fazia aquele trajeto. Eu sempre tinha um tapetinho, que naquela época vinha aquelas passadeiras, que era de tecido. Eu comprava uma passadeira larga, jogava nos 3 degraus, subia, passava da cadeira para os degraus, chegava perto da poltrona, eu sentava na poltrona, então minha poltroninha sempre era reservada. Sempre me trataram com muito respeito, nunca me discriminaram nessa trajetória, nunca. Até que quando eu engravidei da minha primeira filha, o médico que cuidava da minha gestação, o carro dele quebrou na estrada e ele teve que pegar carona na van. Eu já estava com uns 7 meses e meio. Quando ele viu eu descendo da poltrona e descendo os degraus, ele automaticamente falou assim, você tem que ir lá amanhã pegar um atestado, que você não pode fazer isso, em qualquer momento sua bolsa pode romper nessa trajetória, né? Porque era perigoso. Só que eu não via periculosidade, por quê? Porque eu estava tão acostumada com aquilo ali, e Deus era tão perfeito em tudo que Ele faz, que a minha gravidez, a minha barriga, a estrutura da minha gestação, foi tudo perfeito, tudo assim, ali realmente eu vi a mão de Deus. Outras situações que aconteceram, assim, que eu costumo muito relatar, por todos os lugares que eu passo, é em relação a eu estar na fila de espera do postinho, grávida, esperando para ser atendida. A maioria das pessoas me olhavam com olhar de, oh, coitadinha, meu Deus, quem teve coragem de fazer isso com ela? E você sabe quem é o pai? Então esses comentários eram tecidos pelas pessoas que estavam ali ao meu redor. E muitas vezes elas me perguntavam se eu era casada, o que aconteceu para me engravidar, né? E eu sempre fui muito sincera, eu sou casada,
casei, eu moro com o pai das minhas filhas, então foram trajetórias normais. Então, isso significa o quê? Que a cadeira de roda não me impede de fazer muitas coisas, inclusive de ter essa gestação saudável que eu tive das minhas filhas. Outra situação que aconteceu extraordinária na minha vida, que na realidade, grande parte do que eu sou hoje, eu devo a essa experiência de vida que eu tive na APAE. O período em que eu trabalhei na APAE de Orilândia, que foram em média quase 8 anos, eu me descobri como pessoa com deficiência, com as minhas limitações, e aprendi, através dessas limitações, a ser guerreira, ser forte. Por quê? Porque cada criança que eu olhava, com as faltas de mobilidade que eles tinham, com o desespero dos pais em tratar com aquelas determinadas situações, me fizeram mais valente. Fizeram assim que o que eu tenho é mínimo diante de um cego total, diante de um acamado, diante de uma pessoa que só se alimenta essa pessoa colocar na boca dele. Então eu fico perguntando assim, por que existem pessoas que procuram estratégias de felicidade em lugares diferentes e não em si mesmo? Eu procuro ser feliz com aquilo que a vida me proporciona, porque se a minha deficiência ela tentou de alguma forma barrar, me tornar uma pessoa triste, eu provo totalmente o contrário. Eu não posso mudar a situação que eu estou, eu não posso mudar, mas eu criei estratégia para fazer da minha vida cada dia melhor. Porque é através das experiências que eu vivi lá. Porque eu via mães desesperadas. Muitas mães deixavam seus filhos na APAE para se ver livre deles. Por quê? Porque não dava conta de tanto que uns davam muito trabalho, outros eram imperativos demais. Então, a partir de lá, eu vi que a minha deficiência é mínima diante de problemas que mães enfrentam que possam se desesperar. Então, isso me fez assim mais guerreira do que eu sou, me fez crescer como mulher, crescer as minhas expectativas de vida. Agora eu posso sonhar em ter uma profissão, sonhar em ter meu carro próprio, que é um dos sonhos que eu ainda quero realizar, de dirigir. Então nada me impede. O que falar da minha mãe? Ela é uma pessoa inspiradora, é um exemplo de vida, não só para mim, mas para todas as pessoas que passaram pela vida dela. Mesmo no momento de dor, de guerra, ela nunca demonstra sua fraqueza. Sempre com um sorriso no rosto, feliz, cumprimenta todo mundo. Eu acho que ela é o exemplo perfeito de que nenhuma limitação física pode parar os nossos sonhos. A minha trajetória de vida tem sido extraordinária, né? As pessoas me tratando com respeito e valorizando a pessoa que eu sou e o trabalho que eu faço.